Candidato Haddad, o Merval Pereira tem uma pergunta para o senhor. O senhor também responde a casos de corrupção. Eu vou ler aqui porque é relação grande. O Ministério Público de São Paulo acusa o senhor de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa, Caixa 2 e improbidade administrativa. A construtora UTC teria pago uma dívida de R$ 2.600.000 da sua campanha na Prefeitura de São Paulo em 2012. Outro caso também de acusação do Ministério Público, desvio de 129 milhões no Teatro Municipal de São Paulo. Isso teria acontecido durante a sua gestão como prefeito. A acusação de improbidade administrativa. E o senhor é réu também por improbidade em outro caso, superfaturamento da construção de um trecho da ciclovia. O senhor tem alguma explicação para esses processos todos ou vai dizer que é exatamente uma perseguição política? Não, aí é pior. Você vai me desculpar, porque aí você está falando da minha honra e é muito pior. Não é mesmo da sua honra. O senhor está sendo... Não sou eu. Não, vamos lá, eu vou responder. Que tá fazendo. Não, mas o Ministério Público agora... Quantas ações o Ministério Público perdeu? Você tem a relação dos que ele perdeu para mim? Não. Então, faça o levantamento de quantas ele perdeu. Você tem? Você tem a relação de quantas ele ganhou? Então, eu vou te dizer, ele nunca ganhou uma ação contra mim, o Ministério Público. Essas aqui que eu falei? Nunca ganhou. Essas que eu citei? Essas que você citou, inclusive. Perderam? Já perderam? Não, essas ações foram propostas agora. Agora, aliás, coincidentemente, depois que eu fui indicado vice do Lula. Foram propostas agora. Então você está falando de ações que foram protocolizadas agora. Agora, quantas o Ministério Público perdeu? Quantas ele ganhou? Eu vou te dizer. Ele nunca ganhou uma ação contra mim, o Ministério Público. Nem vai ganhar. Nem vai ganhar. E já perdeu várias ações contra mim. Inclusive de ciclovia, inclusive de multa de trânsito, inclusive de trote que eu dei num colega seu, jornalista, que me ofendia todo dia na rádio Jovem Pan. Todas as ações de improbidade que foram movidas contra mim, eu ganhei. E o Ministério Público não ganhou nenhuma, nem ganhará. Agora, o que me deixa mais contrariado dessas que você citou é que no caso da UTC, é um pequeno escândalo o que está acontecendo. Porque quando eu tinha 2 meses de governo, à frente da prefeitura, eu cancelei uma obra superfaturada da UTC. Cancelei uma obra superfaturada da UTC com 44 dias de governo. Uma obra bilionária. E a UTC, o dono da UTC, está dizendo que 1 mês depois de eu cancelar a obra superfaturada dele, que ele ganharia, o consórcio ganharia de 200 a 300 milhões de superfaturamento, ele está dizendo que pagou, sabe Deus por quê, uma dívida de campanha de uma gráfica. 1 mês depois de eu ter cancelado uma obra superfaturada. Mas, candidato Haddad, quando se trata calma, deixa eu de perseguição ao PT, deixa eu terminar. Sempre perseguição política? Aí o dono da gráfica foi chamado a depor. Sabe o que ele falou? Eu recebi os recursos, mas eu não prestei esses serviços para a campanha do Haddad. E disse para quem prestou os serviços. Só que o Ministério Público resolveu entrar com essa ação. Sabe o que o Ministério Público se deixou fazer? Se deixou usar para promover uma vingança de um empresário corrupto e mentiroso, porque esse empresário já mentiu 8 vezes para a Justiça. 8 vezes. Ele não teve comprovado um item da sua delação, que envolvia 16 pessoas. E em 8 casos, a Justiça já arquivou, porque ele não conseguiu comprovar. Mas, candidato, o senhor, sempre que se trata de uma acusação em relação ao PT, o senhor acaba dizendo que é uma questão política. Não. Mas eu quero ir a Cris. Não, eu disse o contrário. Eu disse que há casos em que as pessoas que erraram estão pagando, há erros jurídicos em alguns outros casos e há injustiças. Mas vamos seguir. Ué, a justiça funciona assim. Por isso que você tem o recurso, por isso que você tem o direito de defesa. Agora parece que o direito de defesa acabou no Brasil. Candidato. Um delator bandido vem falar mal de você. Outro dia me perguntaram aqui na Globo News, o Mário Sérgio Conte, sobre a delação contra o Alckmin. De um pilantra que falou que pagou não sei o que dele. Eu falei, olha, entre o pilantra e o Alckmin, eu fico com o Alckmin. Sabe por quê? Porque ele não apresentou uma prova do que ele está falando. Mas outros candidatos foram denunciados também Mas, Fernando, nós estamos entrando num processo muito perigoso
Então o senhor acha que não é uma coisa contra o PT, mas contra a classe política? Em que você pode, por simpatia ou antipatia, macular a reputação de uma pessoa, assim, do nada, faltando 15 dias para a eleição. Ah, então vou entrar aqui contra o Haddad, vou entrar contra o Alckmin, faltando 15 dias para a eleição. Que deu o processo? Que deu? Não, depois a gente vê. Assim, depois a gente vê. Teve 3 anos para entrar com a ação, não entrou por quê? Entrou faltando 30 dias para a eleição. Eu não defendo isso contra mim, não defendo isso contra os meus adversários. É um erro. O Ministério Público é uma instituição séria que precisa tomar cuidado com esse tipo de procedimento faccioso.